Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga para vocês. Galera, hoje vocês devem ter percebido já, né, ao longo da semana que o eixo norteador é saúde, né? Então, esse é o grande eixo dessa semana de discussões. E aí, como o eixo é saúde, eu escolhi falar de algo que está dentro do conteúdo que a gente está estudando e que é uma pandemia, né? Como a que a gente está vivendo também é uma pandemia, só que aconteceu durante a Idade Média. Então, qual vai ser minha intenção nessa aula temática da gente? Vai ser entender a peste negra enquanto doença, né? Então, relacionando muito com o que a gente está vivendo hoje, né? No sentido de que também foi uma pandemia, né? Inclusive, até hoje, a pandemia mais mortal da história, né? Matou mais gente, de forma muito rápida, inclusive. Mas também observar a peste negra como um fator que aumentou a crise que o feudalismo já começava a passar antes do seu aparecimento, tá? Então, nesse sentido, a gente vai focar hoje na parte final da Idade Média, que é a que a gente chama de Baixa Idade Média, tá bom? Então, vou contextualizar primeiramente, depois a gente parte para a questão da peste negra e suas consequências na Idade Média, tá bom? Primeira coisa que teve alguns alunos que falaram comigo no privado, e professora, esse negócio de alta e baixa Idade Média eu não compreendo. Vamos tentar deixar isso aqui claro, pelo amor de Deus. Olha só, o que é que acontece? Vocês já observaram que os historiadores, para fazer com que os conteúdos fiquem mais simples de serem compreendidos, eles geralmente tendem a diminuir os períodos históricos. Como assim, professor? A Idade Média é um período histórico muito longo, né? Vai do século V ao XV. São quase 1000 anos de história, tá? Então, como é um período muito longo e não é um período homogêneo, o que é que eu quero dizer com isso? Não é um período que permanece do mesmo jeito durante esses quase 1000 anos. Obviamente, dentro dele há transformações muito simbólicas. Então, o que é que acontece? Os historiadores resolveram, para melhorar essa compreensão desses quase 1000 anos de história, dividir esse período em dois, certo? Em alta e baixa Idade Média. Não tem nada de complicado. Olha só, quando você pensa em alta Idade Média, você vai pensar no início da Idade Média. Então, o início da Idade Média é marcado pelo quê? Pela formação do feudalismo, principalmente. Então, todo aquele sistema que a gente já estudou nas aulas anteriores, de formação do feudo, de sociedade agrária, de sociedade autossuficiente, tudo aquilo ali vai sendo formado durante a Alta Idade Média, tá? Que é compreendida aí do século 5 ao 10. Se você parar para observar, 5 séculos, certo? Do 5 ao 10, 5 séculos. Então, a Alta Idade Média vai ser marcada basicamente pelo quê? Pela formação do feudalismo, que é a coisa mais característica da Idade Média, né? O sistema feudal. Todo mundo, quando fala em Idade Média, deve lembrar obrigatoriamente de cara do feudalismo, beleza? E a Baixa Idade Média já é o momento de quê? De crise do feudalismo, tá? Então pensa assim, faz uma relação assim, alta, Idade Média alta. Então um período máximo, vamos dizer assim, do feudalismo, período de formação e consolidação do feudalismo. Ele estava lá em alta, beleza? Baixa Idade Média, a gente tem o que? Já a crise do feudalismo, a baixa do feudalismo, tá certo? Beleza? É interessante que você entenda a partir disso, por quê? Porque como o feudalismo é compreendido como um sistema político, social e econômico da Idade Média, é ele que realmente vai mostrar a fragilidade do período, né? Vamos dizer assim, quando ele está se formando, se consolidando, a gente fala em Alta Idade Média, né? E quando a gente está falando já da sua crise, a gente está falando de Baixa Idade Média, ou seja, já do período final da Idade Média, porque quando o feudalismo entra em crise e a gente vai ver que ele vai não sumir, né, mas deixar de ser o sistema econômico mais importante, a gente tem aí
a ideia do fim, né, da Idade Média, tá certo? Então, é basicamente, gente, o feudalismo que marca de forma muito característica esse período histórico que a gente está falando. De novo, recapitulando, para ninguém esquecer, Alta Idade Média, formação do feudalismo. O feudalismo está em alta. Baixa Idade Média, crise do feudalismo. O feudalismo está em baixa e essa crise dele vai marcar aí o fim da Idade Média, da própria Idade Média. Tranquilinho? Ok. Em relação ao resto das informações que tem aqui, vou explicar, tá? Aqui a gente tem o quê? O anterior seria o quê? O período histórico, Idade Antiga, 476 depois de Cristo, queda de Roma, dá início ao período que a gente está estudando, a Idade Média, né? A partir do século, tirou esses dois aqui, né? Mais um, século V. E, posteriormente à Idade Média, a Idade Moderna, tá? Que vai ser marcada pelo quê? O marco histórico é a queda de Constantinopla, certo? Que era a última parte do Império Romano que ainda estava de pé, certo? Então, em 1453, Constantinopla cai, né? É invadida, né, pelos turcos otomanos. Então, no século XV, a gente tem o marco para o fim da Idade Média, certo? E aqui, vamos dizer assim, não fora, né, mas paralelamente a isso, paralelamente à Idade Média no Ocidente, no Oriente a gente tem a civilização árabe se desenvolvendo e formando o Império Islâmico, tá certo? Isso é uma coisa importante porque a gente geralmente só fala mais do Ocidente por questões de tempo e do próprio currículo do ensino médio, né? Mas a civilização árabe está aqui em pleno desenvolvimento no Oriente, enquanto na Europa a gente tem o desenvolvimento aqui do feudalismo e tudo mais. Belezinha? Tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos deixar claro sobre que período da Idade Média a gente vai falar agora. Quando é que acontece a pandemia de peste negra ou peste bubônica? Durante a Baixa Idade Média, ok? Simbora. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai falar da Baixa Idade Média, que se refere ao momento da crise do feudalismo. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que foi que levou a essa crise do feudalismo, tá? Eu não vou colocar todos os pontos aqui, porque isso vai fazer parte da atividade de vocês, mas eu vou dar algumas pistas e uma perspectiva explicativa para isso, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que vocês já sabem, que a gente falou na aula passada. Entre o século X e XI, desculpa aqui, eu esqueci o C, tá? Entre o século X e XI aconteceu um surto demográfico. O que molesta é surto demográfico, um aumento populacional muito grande, tá? Então, ocorreu um aumento populacional por quê? Porque as técnicas agrícolas tinham se desenvolvido muito bem. Durante a Idade Média ocorreram algumas invenções importantes, como o moinho d'água, né? Que facilitaram a transformação dos alimentos, né? Em farinha, por exemplo, trigo em farinha e tal. Então, todas essas transformações facilitaram, né? Favoreceram o aumento demográfico. Para deixar isso bem claro, pensa numa sociedade, pensa numa cidadezinha basicamente que está sustentada pela agricultura. Você geralmente observa que as famílias são grandes. Por quê? Porque muitas vezes as próprias crianças, a partir de determinada idade, às vezes até novinhas, já começam a ajudar os pais no plantio, na colheita, enfim. Então, uma sociedade agrária é uma sociedade que geralmente a questão da quantidade de filhos é vista como uma coisa positiva, quanto mais melhor. Até porque a gente tem uma coisa aqui importante de falar, galera, que é a questão assim de expectativa de vida baixa, né, nesse período da Idade Média, por causa de doenças, enfim. E também um grande número de crianças não atingia nenhum ano de idade, né? Então, assim, até a questão de ter muitos filhos também não era tão fácil assim, certo? Enfim, se aumenta a população, você vai ter a necessidade de novas terras, né? Você vai precisar do aumento dessas terras para aumentar o plantio e colheita, enfim. E isso vai ser feito como? Derrubando florestas e bosques, tá? Interessante, né? Que a gente lembra da aula passada, relacionada à questão de como o homem medieval lidava, né, com o meio ambiente.
Então, a partir desse período aqui, a gente vai ter uma postura muito agressiva do homem medieval relacionada à natureza, nesse sentido de desmatamento, tá? Desmatamento mesmo, tá? A gente não está falando aqui de um processo que acontece do dia para a noite. Observe, a gente está falando aqui do século X ao século XIII, são aí 300 anos, tá? Para você não ficar imaginando que isso acontece da noite para o dia. Essas transformações, esses desmatamentos vão levando paulatinamente a mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, por sua vez, vão afetar o quê? As colheitas. Tá? Então, você vai ter uma diminuição nas colheitas, uma queda nas colheitas. E isso leva, finalmente, no século XIII, a uma crise de abastecimento. O que é que isso significa? Uma crise de abastecimento de alimentos, uma dificuldade de conseguir alimentar a quantidade de pessoas que aumentou aqui durante o século X e XI. Entenderam até aí? Crise de abastecimento, galera, numa sociedade agrícola e em qualquer sociedade, ela é muito danosa, né? Você imagina que hoje a gente, com todo o poder de produção que nós temos, porque somos uma sociedade industrial, veja que a notícia mínima de desabastecimento dos supermercados leva as pessoas a ficarem desesperadas, né? Quando começou agora essa pandemia mesmo, né? E houve alguns momentos que teve notícias, né, de possível desabastecimento, e você viu uma corrida das pessoas para os supermercados, né, uma loucura, tentando aí comprar o máximo de comida que podia, né? Então, assim, quando você fala em crise de abastecimento alimentar, você está falando de algo muito grave, né, que leva as pessoas a ficarem muito amedrontadas e, obviamente, ao preço das coisas a subir, que é algo que a gente também está testemunhando, né? Tem alguns produtos que estão absurdamente caros, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, isso nesse momento aqui vai levar à inflação, que é aumento do preço dos alimentos, e tudo isso leva a maior quantidade de pessoas passando fome. Então, tudo isso gera uma série de problemas sociais e econômicos, né? Que estão intrínsecos aqui nessa ideia de crise de abastecimento. Inclusive, uma coisa também que vai acontecendo cada vez mais é, em função dessa crise no campo, as pessoas irem para aquele velho êxodo rural, né? Irem para as cidades, lotarem mais ainda as cidades, certo? Continuando. Outra questão que está muito ligada é a crise do feudalismo, e agora a gente começa a ir para os fatores que contribuíram para a pandemia de peste negra, né? É entender quais foram as condições que as pessoas viviam que levaram, né, a esse momento de pandemia da peste negra. Então, vamos lá. As cruzadas, né, aconteceram entre o século X e XI, né, foram grandes expedições militares religiosas, né, para a Terra Santa para tentar recuperar Jerusalém, né, para a Igreja Católica tentar recuperar Jerusalém, né, os cristãos. Isso aqui teve uma questão religiosa forte, mas também teve principalmente uma questão econômica, porque retomar essa cidade significava também retomar o comércio dessas cidades, certo? E com as cruzadas e com algumas vitórias, né, dos cristãos, acabou acontecendo rotas comerciais nessas áreas que foram cada vez mais fazendo com que ocorresse, né? Foram na verdade, dos fatores que fizeram com que acontecesse o chamado renascimento comercial e urbano, que é justamente o quê? Um renascimento. Por que a gente fala renascimento? Porque o comércio e as cidades existiam na antiguidade, então por isso que a gente fala de renascimento, né? E não nascimento. Então, você vai ter o ressurgimento do comércio. Lembra que na sociedade feudal o comércio era muito escasso, porque a ideia era a autossuficiência, né, dentro do feudo. Mas em função de várias transformações, inclusive dessas crises de abastecimento, inclusive relacionadas às cruzadas, você vai ter aí esse renascimento comercial e urbano que vai trazer à tona uma nova classe social muito importante, que vai ser
bem representativa, que era a burguesia, né? Burguesia, porque viviam em burgos, que eram as cidades, vamos dizer, as cidades de feiras medievais, e esses burgueses eram basicamente comerciantes, certo? E aí a gente chega, finalmente, a uma questão bem interessante para a gente entender quais eram as condições de vida nesses centros urbanos. Então, o que é que acontece? Cada vez mais êxodo rural, renascimento comercial e urbano, você vai ter cidades com muita aglomeração de pessoas e sem condições de higiene e saneamento. Exemplo disso. Galera, o pessoal não tinha um sistema de saneamento básico como a gente tem hoje, seja por fossa ou seja por esgoto. Então, o que é que as pessoas faziam com os resíduos, né? Com o xixi, com as fezes, com a urina e as fezes. O que é que a galera fazia com isso? A galera simplesmente jogava pela janela, jogava nas ruas ou nos rios, né? Próximos. Então, obviamente que com o inchaço dessa população nas cidades, as condições sanitárias e de higiene vão ficando absurdamente precárias, né? Quanto mais gente, basicamente, você vai ter mais resíduos, e quanto mais resíduos, mais falta de condições de higiene. Além disso, a gente ainda tem que levar em conta as questões de crença religiosa nesse período. A Idade Média a gente já tá careca de saber que é um período no qual a igreja vai ter muita influência sobre as pessoas, né? E que tudo ligado ao corpo vai ser considerado muito pecaminoso. Então, inclusive, tomar banho é considerado algo pecaminoso, né? Inclusive, para vocês terem uma noção, tomar 3 banhos por ano já era considerado algo fora do comum, né? Imagine você, 3 banhos por ano. Então, as pessoas tinham um asseamento pessoal muito baixo, né? Basicamente, a sujeira imperava tanto a nível individual quanto coletivo. Em função disso, piolho, pulga, isso infestava as roupas das pessoas, porque elas não costumavam lavar muito as roupas, certo? Então, as roupas eram cheias de pulgas, cheias de piolhos, né? Então, imagine que era uma situação no qual qualquer tipo de doença vamos dizer assim, é o paraíso, né? Para você ter o desenvolvimento de doenças, inclusive de pandemias. Então, era aqui que eu queria chegar com vocês para vocês entenderem quais eram as condições gerais que você tinha na Baixa Idade Média que levou esse lugar, né? Nesse período histórico, a Europa, no caso, né? Mas não só a Europa, que levou a acontecer uma pandemia de tão grandes proporções, certo? Vamos lá. Vamos continuando. Peste negra por quê, né? Então, trouxe aqui uma imagenzinha para vocês que mostra, é uma representação meio tosquinha, né? Porque as representações medievais, elas tinham muito disso, né? Havia um pudor muito grande em relação ao corpo e não havia representações muito bem feitas, né? Do corpo humano. Isso vai se transformar na Idade Moderna, como a gente vai ver, espero, né? Daqui a algum tempo na escola. Então, veja só. Por que peste negra? Porque a doença causava essas erupções que ficavam arroxeadas ou escurecidas mesmo, negras, certo? Então, por isso, chamado peste negra, ok? A gente vai entender melhor o que era essa doença nesse momento agora, tá? Então, vamos lá. O que era a peste negra? O que foi? O que é, na verdade, né? Porque ela ainda existe, só que ainda bem controlada. É uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis. Se é um bacilo, significa que a doença é bacteriana, né? É uma bactéria, não é um vírus como, por exemplo, hoje, né? Que nós temos a pandemia que a gente está, infelizmente, vivendo agora. É uma pandemia causada por um vírus, não por uma bactéria. E quem eram os vetores da doença? Eram ratos com pulgas infectadas, né? Então, os ratos eram infectados pela doença através de pulgas, e essas pulgas ficavam, obviamente, infectadas.
e elas vieram em navios mercantis da Ásia. Então, veja, lembra que a gente está falando de renascimento comercial e urbano? A gente está falando de um período que as cruzadas, tudo aquilo ali, levou a um aumento de rotas comerciais para a Europa, tá? Observe que vinha muitas rotas da Ásia, tá? Inclusive a rota da seda, certo? E se você parar para observar, ó, passa tanto pela Ásia, né, pelo Oriente e passa e vai para a Europa. Aqui você tem, ó, um laranjinha, as zonas mais castigadas pela pandemia. Esquece isso aqui é um erro, tá? E vou dizer por que é um erro. Veja, quantos continentes estão sendo afetados aqui? Europa, Ásia e também houve partes da África que foram afetadas, só que não está aparecendo aqui, infelizmente, mas partes da África também foram afetadas. Se a doença se alastra para mais de um continente, você tem caracterizado uma situação de pandemia, como é o que a gente vive hoje, né? Como se trata da doença ter se espalhado para vários continentes e várias nações, você tem uma situação de pandemia, né? Que numa situação de questão de contágio, né, é o pior quadro que você tem, né, que é quando a doença se alastra para vários lugares, certo? Para vários continentes, ok? Então, aqui a gente tem as zonas mais castigadas. É interessante falar que muitas dessas áreas eram áreas de passagem, né, comerciais. Constantinopla também foi muito castigada pela peste negra também. Só que a Europa foi realmente um dos lugares que foram mais afetados, com muita, vamos dizer assim, com muita força. E isso também é explicado pelas condições que a gente acabou de falar sobre as condições de higiene e falta de saneamento, na verdade, né? Então, o que é que a gente observou aqui em relação ao contágio? A gente observou que eram pulgas que eram infectadas. E a gente acabou de falar que as pessoas tinham uma higiene tão ruim que as roupas ficavam infestadas de pulgas, né? E piolho e tal. Então, era fácil, né, essa transmissão através das picadas, né? Picada, mordida, não sei. Acho que é mordida, né? De pulga. Das mordidas da pulga, tá certo? Então, basicamente, nesse momento, você vai ter um contágio dessa forma. Posteriormente, a contaminação passa a ser pior. Por quê? Desculpa aqui, ó, gotículas, é com U, não é com O, não. Você vai ter uma contaminação posterior por meio de gotículas da pessoa contaminada, gotículas através do espirro, da tosse, ou até mesmo de excrementos, né, da pessoa, vômito, enfim. Por quê? Porque quando a infecção, quando a bactéria ela atingiu o pulmão, você passava a ter um tipo de peste que era uma peste, a doença no seu sentido pulmonar. E aí, com isso, você tinha transmissão através de gotículas, certo? Então, veja, a transmissão fica ainda pior, né? Porque vai de pessoa para pessoa e como as pessoas viviam em lugares extremamente pequenos, aglomeradas, em situações de muita sujeira, era muito fácil esse tipo de contaminação, certo? Números. Então, galera, a gente tem uma ideia, basicamente, isso aí não é consenso entre os autores, mas basicamente entre 1346 e 1353 a gente vai ter o ápice, né, da peste negra. Provavelmente durante esse período de 7 anos, a gente tem esse pico, houve a morte de basicamente 75 milhões de pessoas, principalmente na Europa, tá? Por que muitos autores colocam entre 75 a 200 milhões de pessoas? Porque aqui a gente está contando com os mortos também em outras regiões, principalmente na Ásia, tá certo?
e também pensando nisso aqui em um longo período de tempo, porque infelizmente a peste negra ela retornou em alguns períodos ainda na Idade Moderna e tudo mais, certo? Então, esses 200 milhões está falando de uma perspectiva de tempo mais ampla, tá certo? No sentido desses 7 anos que são o ápice, a gente poderia falar de algo em torno de 75 milhões de mortos. Imagine que 75 milhões de mortos para uma sociedade que ainda não tinha uma população grande como a nossa é um baque absurdo, né? Significou basicamente 1/3 da população europeia morta, certo? Então isso aqui, ó, era o que era a peste negra, certo? Então a gente já entendeu que é uma doença causada por uma bactéria, foi trazida por pulgas infectadas, né? Através de navios mercantis que vieram da Ásia, certo? Então esses navios traziam nos seus porões esses ratos e isso acabou se espalhando principalmente em cidades que eram portuárias. Observe que muitas cidades aqui, ó, que tinham um comércio muito forte, como é o caso de Gênova, como é o caso de Florença, que não está aparecendo aqui, foram cidades muito castigadas, porque eram cidades comerciais, portuárias, e que esses navios passavam mais tempo, enfim, certo? Então, houve essa contaminação maior, mais ampla. Porém, isso é o que a gente sabe hoje, né? Com a ciência médica, com o avanço de séculos na ciência médica. O que a população medieval achava que era um pouco mais ligado a misticismo, né? Então, eles achavam basicamente que era um castigo divino, né? E por isso, uma das coisas que os próprios médicos mandavam as pessoas fazerem era muita oração, né? Era uma das receitas médicas, né? Era muita oração. E uma coisa bem interessante que aconteceu nesse período foi uma culpabilização muito grande dos judeus, né? Inclusive, milhares foram perseguidos e mortos nesse período. Professora, por que colocar essa culpa nos judeus? Bom, a galera não entendia o que era doença, não sabia, né? Colocava tudo muito em torno da questão mística, né? Da questão religiosa. Os judeus, como eram figuras que desde a antiguidade, né, como a gente sabe, não tinham um lugar fixo, eles eram considerados meio que estrangeiros nos lugares, então por isso eram consideradas pessoas que poderiam trazer doenças, poderiam trazer, né, esse tipo de situação. Então, os judeus funcionaram basicamente como um bode expiatório, né? Tipo, ninguém entendia o que era a causa da doença, vamos jogar a culpa em alguém e vamos materializar essa raiva, né, que a gente tá sentindo, né? É uma coisa que, infelizmente, o ser humano faz muito, né? Mas é também interessante a gente perceber que essa perseguição aos judeus, né, ela antecede bastante a questão que vai ocorrer durante a Segunda Guerra Mundial, que isso aí é assunto do ano que vem para vocês. Mas se alguém já tem alguma noção sobre o que acontece durante a Segunda Guerra Mundial com os judeus, já vai ficar aí atento para o fato de que essa perseguição aos judeus é muito, muito anterior ao que acontece no século XX, tá? E aqui a gente tem essa imagem um pouquinho estranha, até mesmo perturbadora, né? Galera, isso aqui era a forma como os médicos se vestiam durante a pandemia de peste negra, tá? Então, isso aqui é uma representação de médicos da peste. Eles eram chamados assim, médicos da peste. Observe que na indumentária, na vestimenta deles, há roupas muito longas, né? Nas quais eles ficavam totalmente cobertos, praticamente, né? Capa e tal. E uma coisa que chama a atenção é essa máscara, né? Essa máscara com esse bico longo, estranho, né? E o que é que acontece? Havia uma razão para eles usarem essa máscara e essa vara. Essa vara era muitas vezes para não se aproximar do doente. Então, sei lá, vai lá ver como tá as erupções, né?
aquelas erupções de pus e sangue que apareciam e ficavam pretas. Então, levantava a roupa com essa vara, para não encostar, para não ter contato direto. E essas máscaras com bico, elas serviam para proteger a face, obviamente, mas tinha uma coisa bastante curiosa. Eles colocavam no fundo desses bicos ervas aromáticas. E por que eles colocavam ervas aromáticas? Há duas razões aí. Primeiro, porque quando as pessoas estavam em estado avançado da doença, essas erupções começavam a ficar apodrecidas, né? A carne começava realmente a putrefar, a apodrecer. E aí o mau cheiro era muito grande. Então, nesse sentido, eles colocavam essas ervas aromáticas, né? Cravo, erva doce, enfim, para diminuir um pouco esse mau cheiro, né? Mas também tem outra explicação. Nesse período, a galera acreditava muito que as doenças iam através dos ventos, né? Então, o ar, né, que se respirava, ele era algo muito importante e eles acreditavam que era geralmente pelo ar que se pegava as doenças. Então, também tinha essa explicação para esses bicos longos aí estranhos, certo? Eu acho que uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte: peste negra ou bubônica. Negra a gente já viu porque né? Mas bubônica é porque apareciam aquelas erupções que eram chamadas de bulbos, né? De pus, de sangue. Por isso que o nome também ficou peste bubônica. Beleza? Pessoal, eu acho que aqui deu para compreender, né? O que foi a doença, quantas pessoas ela matou. E aí, finalmente, a gente vem aqui falar das consequências da peste negra, certo? Como consequência, a gente vai ter uma retração de mão de obra disponível, obviamente. Isso significa o quê? Diminuiu o número de pessoas, diminuiu a quantidade de mão de obra disponível, né? Em função disso, você vai ter menores taxas de produção agrícola, certo? Então, você vai ter aí menores taxas de produção agrícola, não é isso? E, obviamente, as consequências disso, né? Se você tem menos alimentos, você vai ter encarecimento, você vai ter fome. Então, dá para perceber, né, que é uma situação na qual leva a diversos outros problemas. Há, em função também dessas menores taxas de produção, um recrudescimento das obrigações feudais. O que é isso? Um aumento das obrigações feudais. Vocês lembram que os servos eram obrigados a pagar uma série de taxas para os senhores feudais, para ficar na terra, né, para poder cultivá-la. E o que é que acontece? Como os senhores feudais não estavam conseguindo os rendimentos que tinham anterior à peste, né, anterior ao que a peste causou, eles aumentaram as taxas que já eram muito pesadas para os servos. E isso vai levar a uma série de revoltas camponesas, né? Que vão também ser um fator aí de crise para o sistema feudal, certo? Junto a isso, o renascimento comercial e urbano, que a gente falou, que alterava cada vez mais a lógica da economia baseada na autossuficiência, que era o tipo de economia feudal, né? E aumentava a importância da burguesia, que paulatinamente foi se aliando com os monarcas e fazendo com que os monarcas passassem a ser mais poderosos, batendo de frente aí com os senhores feudais, certo? Então, essa é a situação que leva às consequências, basicamente, da peste negra, tá certo? Eu espero que tenha dado para compreender. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas foi por isso, para vocês realmente compreenderem, tá certo? E a ideia é realmente essa, que vocês entendam as condições que levaram a essa pandemia de peste negra na Idade Média, mas também compreender o contexto, obviamente, e conhecer, compreender, conseguir analisar a influência que essa peste negra teve para a crise do próprio feudalismo e, por fim, né, para a desagregação desse sistema e, como consequência, o fim desse período histórico chamado de Idade Média e o começo da Idade Moderna, tá certo?
É isso, galera. Espero que tenha dado para compreender. E bons estudos. Façam agora a atividade para fixar melhor ainda a compreensão desse conteúdo, ok? Até a próxima.